Bom dia. Vamos dar início a essa sessão. Nós estamos no horário, um pouco atrasado, mas razoável. Essa é uma sessão de casos clínicos. O que fazer? Eu sou o moderador dessa sessão. Meu nome é Roberto Oliveira Dantas. Eu sou professor associado sênior de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, na cidade de Ribeirão Preto. A primeira pessoa a discutir o caso será a doutora Luciana Camacho Lobato. Ela é professora adjunta, chefe do setor de motilidade digestiva da Unifesp de São Paulo. O caso que ela vai apresentar é sobre pirose refratária. Então, bom dia a todos. Muito obrigada ao convite. É um prazer poder participar do curso pré-congresso. Nosso caso, então, é de refratariedade terapêutica na doença do refluxo. Já está aparecendo. Então, vamos ler o paciente. TPO, 69 anos, é uma paciente do sexo feminino, branca, viúva, com 3 filhos. Ela é comerciante natural do Ceará e procedente de São Paulo, capital, há 30 anos. Ela tem queimação no pescoço. As palavras textuais dela eram queimação no pescoço, garganta e boca. Mas, na história, ela referia pirose, que se estendia até a região cervical. Ela tinha dor de garganta, gosto amargo na boca e queimação no dorso da língua e no palato há cerca de 4 anos, com piora acentuada há 12 meses, quando os sintomas se tornaram diários e de forte intensidade, e começaram a interferir com seu sono. Ela referia também piora do quadro com a ingestão de alimentos ácidos, e além de castanha e amendoim. Ela passou em consulta no gastroenterologista em janeiro de 2016, sendo prescrito omeprazol 40 mg por dia pela manhã, que foi aumentado para 40 mg de 12 em 12 horas após 1 mês de tratamento. Como ela não notava melhora, ela procurou um otorrino, que realizou uma nasofibrolaringoscopia e recomendou trocar a medicação para esomeprazol 40 de 12 em 12 e acrescentar domperidona 10 mg antes das refeições, além de retornar ao cirurgião que fez a cirurgia para revisão. SIC. Com melhora pouco significativa, a paciente procurou outro cirurgião, que não o que fez a cirurgia, diferente do que fez a cirurgia, e ele nos encaminhou, então, para avaliação clínica e laboratorial. Ainda na anamnese, ela tinha de antecedentes pessoais uma fundoplicatura Nissen há 16 anos, hérnia de disco lombar em uso crônico de analgésicos e anti-inflamatórios não hormonais, se necessário, hipotiroidismo em uso de sintroide, ocuvite colírio, Fosamax 70 mg por semana, ansiedade, depressão e insônia, e usa tranquinal 1 mg ao deitar e 0,25 2 vezes ao dia, se necessário, além de Zoloft 50 mg por dia. Antecedente familiar não tinha nada digno de nota, apenas uma das filhas havia sido diagnosticada naquela ocasião com uma CIA com piora clínica da função cardíaca e estava em pré-operatório de cirurgia cardíaca, o que deixava a paciente ainda mais ansiosa. Os hábitos, ela negava tabagismo e etilismo. Ao exame físico, a paciente aparecia corada, hidratada, anictérica cianótica febril, os sinais vitais estavam normais, ela tinha um IMC de 36, e a cavidade oral dela, o exame da cavidade oral, as mucosas oral era brilhante, sem lesões de continuidade, a língua não tinha alterações, o lago salivar era normal, os dentes em bom estado de conservação, com obturações de amálgama e alguns implantes, sem sinais de periodontite, amígdalas sem alteração. Região cervical, tiroide normal, sem nódulos, linfonodos palpáveis. E o abdômen, apenas cicatrizes compatíveis com cirurgia laparoscópica prévia e abdominoplastia sem visceromegalias e ruídos hidroaéreos normais. Então, não sei se a gente abre para a plateia sugerir
hipóteses ou continuamos? Continuamos? Então, assim, entre as hipóteses na época, foi falência da fundoplicatura, esofagite por medicamentos, gastropatia medicamentosa, hipersensibilidade visceral, né? E, entre outras causas, outros tipos de esofagite, acalásia, síndrome da boca queimada e comorbidades psicológicas. Então, nós vamos ver cada possibilidade diagnóstica e vamos vendo nos exames complementares o que pode ou não continuar nessas hipóteses. Então, na endoscopia que ela fez em janeiro de 2016, sem medicação, apresentava uma fundoplicatura em boas condições. A junção esôfago-gástrica era atópica e sem sinais de alargamento. E ela tinha gastrite erosiva leve de antro. No ED, um esôfago de calibre relevo mucoso e esvaziamento normais, sem sinais de hernia hiatal. Estômago com realce a fundoplicatura atópica, com calibre e relevo mucoso normais e duodeno sem alterações. A nasofibro, feita no consultório do otorrino, vinha com sinais de refluxo laringofaríngeo. Ela, no consultório, ela fez a manometria, em maio de 2016, que apresentava um esfíncter inferior do esôfago com tônus basal de 25, pressão residual de 9, relaxamento considerado incompleto, comprimento total de 3,5 e comprimento abdominal de 1,5, ou seja, bastante compatível com fundoplicatura. Porção distal do corpo, ela tinha 100% de ondas peristálticas, uma amplitude de 80 milímetros de mercúrio, duração de 3 segundos e velocidade de propagação de 4 centímetros por segundo, ou seja, estava afastado todo tipo de distúrbio motor do esôfago. A paciente não aceitou fazer a impedância porque o convênio não cobriu e ela, então, foi para uma pH-metria. Porém, uma pH-metria de 3 canais, vimos o canal gástrico, o canal esofágico distal em vermelho e o proximal em verde. Nesse exame, nós vemos uma foto das 20 horas, a hora que a paciente começou, às 24 horas. Apenas uma refeição com alcalinização normal da secreção gástrica no período pós-prandial. A paciente entra em decúbito, ela deita ainda dentro do período pós-prandial. Infelizmente, ela tem uma crise de ansiedade à noite e arranca o catéter com apenas 8 horas de exame. E se recusou, evidentemente, depois de uma situação dessa, a fazer qualquer exame com catéter. Então, nós ficamos numa situação bastante difícil em termos de diagnóstico com essa paciente, mas vamos, então, discutir as possibilidades que surgem após essa evolução. Ou seja, a paciente tinha a fundoplicatura aparentemente funcionante, no pouco tempo examinado não aparecia sinais de refluxo, mas nós não temos exames mostrando realmente que ela não tem refluxo. Então, quando a gente vê resultados de fundoplicatura no PO tardio, ou seja, até 10 anos ou mais de 10 anos a nível internacional, a gente vê que pirose pós-fundoplicatura por Nissen, que foi o que a paciente fez, varia em torno de 1,8% a 24%. Se fosse tupê, podia chegar a 60%. Os fatores associados a mau prognósticos eram hernia hiatal, sintomas atípicos, baixa resposta à medicação antissecretora, IMC alto e vômitos pós-operatórios, além de comorbidades psiquiátricas. Nós não temos nenhum exame prévio da paciente antes da cirurgia, porque ela preferiu procurar outro cirurgião, não guardou os exames da ocasião.
Então, nós não sabemos se ela realmente foi operada por uma hérnia com refluxo ou apenas uma hérnia. Ela diz que ela tinha uma hérnia. Não sabemos se ela tinha refluxo realmente na ocasião. Ela sempre foi com IMC acima do normal, ela sempre esteve nessa faixa de obesidade grau 1 ou obesidade grau 2, e ela não se lembra de ter tomado medicação antes da cirurgia a qual ela se submeteu. Comorbidades psiquiátricas, ela sempre teve, ela sempre foi uma pessoa ansiosa. Revendo na literatura nacional, chama a atenção esse trabalho, publicado recentemente no ABCD, é uma tese daqui de Minas Gerais, com orientação de Campinas, em que mostra que a incidência de sintomas tardios após Nissen, o acompanhamento é de torno de 10 anos, em 32 pacientes, pirose diurna, em torno de 40%, e pirose noturna, em torno de 19%, ou seja, 59% dos pacientes submetidos a essa cirurgia de Nissen laparoscópica, eles tinham recidiva de sintomas. Agora, se a recidiva de sintomas realmente vem acompanhada de recidiva da doença, é uma coisa que veremos no próximo slide. De fato, nessa população estudada, os pacientes passaram a utilizar inibidor de bomba de prótons em aproximadamente 53% dos pacientes. Também ainda não sabemos se esses inibidores de bomba de prótons foram ou não utilizados para tratamento de doença do refluxo, ou se por sintomas de pirose ou de prevenção, de uso de medicações, etc. Já nesse slide fica claro que em torno de 40% dos pacientes tinham esofagite erosiva no estudo brasileiro. Então, assim, nesse caso, havia realmente recidiva de refluxo. Recentemente, em 2009, houve a publicação por Speckler de um trabalho mostrando que a durabilidade da cirurgia era de 7 a 10 anos. Esse trabalho foi extremamente criticado porque ele utilizou como base a utilização de medicação apenas pelos pacientes no pós-operatório. Então, não necessariamente criticava-se que essas medicações tinham sido por recidiva da doença do refluxo, comprovada. Com relação a comorbidades psiquiátricas, pirose e pirose induzida pelo exercício, elas são mais comumente reportadas em pacientes com comorbidades psiquiátricas. Pacientes com comorbidades psiquiátricas relatam mais sintomas de DRGE e com mais intensidade. Em estudo com 3.153 pacientes com doença do refluxo, com comorbidades psiquiátricas, comparados com 40.000 indivíduos, observa-se que, nos pacientes só com ansiedade, a chance desses sintomas serem associados à doença era de 3,2 vezes maior. Se era depressão somente, 1,7% maior. Pacientes com ansiedade e depressão tinham em torno de 2,8% vezes mais chance de ter refluxo. Com relação à parte clínica, se essa paciente realmente ela estava tomando medicação e ela não se beneficiava, a gente observa aí no exame que a gente tem de endoscopia sem medicação, ela estava sem medicação já há muitos anos, não mostra nenhuma erosão. A paciente se classifica, como todos os pacientes, no grupo maior de doença do refluxo, que é a doença do refluxo não erosiva. E observa-se que é esse grupo de pacientes realmente que apresenta a maior chance de falência ao inibidor de bomba ou de não resposta. O porquê isso acontece, não só por problemas diagnósticos, mas também, como nós veremos adiante, quando uma pH-metria é realizada nesses pacientes, ela pode ser negativa
em 30% a 50% dos pacientes. E são esses pacientes que vão ter resposta ruim ou questionável ao inibidor de bomba de prótons. Infelizmente, a gente não conseguiu levar a cabo o exame da paciente, que ela arrancou o catéter com apenas 8 horas de exame. Quando ele arrancou, o exame continuava negativo. Nesses pacientes com pH-metria negativa, o importante é estudar sintomas. Portanto, a gente, sempre que faz o exame, indica que os pacientes provoquem seus sintomas durante o exame, para que a gente tenha a maior quantidade de sintomas possíveis para analisá-los. Então, quando os pacientes se mostram com sintomas positivos, índice de sintomas positivos, a chance de responder ao IBP é de 40% e é parcial. Numa forma não erosiva, em estudo de impedância, novamente a mesma coisa. Quando a impedância é anormal, a gente tem a chance ainda de ter um quadro ou outro, seja refluxo ácido ou não ácido, mas quando ela é normal, a chance de pirose funcional é bastante grande. Nesse quadro, a gente vê a possibilidade de metabolização do IBP, mostrando-se duas vias de metabolização, seja ela por hidroxilação, seja ela por sulfonação. E aqui, a citocrômio P 2C19 e a 3A4. Então, a diferença que isso faz com relação aos medicamentos. Como a gente vê, ela estava usando o omeprazol, o 2C19 é o mais importante. A mesma coisa para o esomeprazol, que foi posteriormente trocado. Estudo brasileiro, com estudo de citocrômio P 2C19, mostra que um estudo de 38 pacientes, 34 eram metabolizadores rápidos. Então, a gente, em geral, não leva isso em consideração, mas é um estudo ainda com uma população bastante pequena, nós não temos grandes números aqui no Brasil, mas mostra que a possibilidade de um metabolizador rápido existe. Então, quando a gente tem um metabolizador rápido na forma homozigótica, a resposta é bastante menor ao inibidor de bomba em termos de pH gástrico. Com relação a essa paciente, foi tentado tratamento de todas as formas e com hipersensibilidade visceral, inclusive, e a paciente não melhorou. Então, a nossa sugestão foi o diagnóstico de síndrome de boca queimada, que é uma coisa de aparecimento pós-menopausa, principalmente em mulheres, 7 vezes mais comuns que homens, e ela é associada a uma série de possibilidades, entre elas a presença de amálgamas, uso de medicamentos benzodiazepínicos, ansiedade extrema, alterações hormonais pós-menopausa, distúrbios vitamínicos, etc. E nós, então, ela geralmente, a forma primária, ela é uma alteração tipo uma dor neuropática. Nós consideramos que a paciente tivesse síndrome da boca queimada e tratamos a paciente com gabapentina, 300 miligramas 3 vezes ao dia, e ela teve um sucesso total do quadro, parou o inibidor de bomba de prótons e está muito feliz, nunca mais teve qualquer queixa. Então, eu acho que a mensagem aqui é que nem sempre um quadro de pirose ou de falência ou refratariedade terapêutica é realmente refluxo, que a gente deve pensar em quadros de outros diagnósticos diferenciais, até mesmo quadros raros como a boca queimada ou a ruminação. A gente vê bastante no nosso ambulatório da Escola Paulista esses quadros. Obrigada. Então, eu vou falar alguma coisa e apresentar um paciente que teve o diagnóstico de disfagia funcional. Disfagia funcional, segundo a definição agora recente do Roma 4, foi publicada em maio no Gastroenterology, é a sensação de trânsito anormal do bolo pela boca, faringe, pelo esôfago. O Roma 4 fala mais de esôfago, essa introdução de boca, faringe, porque não dá para ficar dividindo a disfagia para o setor. Quando o paciente tem dificuldade, pode ser uma coisa, outra, pode ser boca, faringe ou esôfago. Então, o paciente tem a sensação de trânsito anormal, na ausência de anormalidades estruturais da mucosa ou motoras que possam explicar o sintoma.
Esse diagnóstico requer a exclusão de alterações em orofaringe, lesões estruturais no esôfago, refluxo gastroesofágico, esofagite eosinofílica e alterações motoras do esôfago. Basicamente, seria um paciente que tem disfagia, mas que não se consegue caracterizar muito claramente qual é a razão dessa disfagia, qual é a explicação para essa disfagia. Então, o paciente que nos procurou, ele tinha 57 anos, era um funcionário público, casado e procedente de Franca, São Paulo. Ele tinha uma sensação de que os alimentos sólidos, eles passavam de maneira lenta pelo esôfago. E, simultaneamente, ele não tinha regurgitação, não tinha dor, não tinha nada. Só alimentos sólidos, quando ele comia, ele notava uma certa dificuldade de passar. Essa disfagia, ela teve início há 8 meses, ela foi aumentando a intensidade e a frequência com o passar do tempo, quer dizer, ela ficou um pouco mais forte e aparecia com mais frequência com a evolução nesses 8 meses. Essa dificuldade não ocorria em todas as refeições, mas em pelo menos 3 dias da semana, em alguma refeição, ele tinha essa sensação, mas ele não teve perda de peso, ele manteve o estado geral. O paciente estava muito bem, o paciente estava em ótima situação física. Ele não tinha sintomas sugestivos de doença do refluxo gastroesofágico, aqui eu estou dizendo de pirose, regurgitação ácida, nem sintomas compatíveis com outras doenças do aparelho digestório. Não tinha mais nada. Ele não tinha outra queixa de nada, colocando em globo geral, nem coração, nem endócrino, nem neurológica, nenhuma queixa. Aí foram realizados o exame físico, não achou nada. Nesse caso, o primeiro exame que foi realizado foi a endoscopia digestiva alta, porque uma pessoa, um homem de 57 anos, que apresenta com uma disfagia há 8 meses, essa disfagia vem aumentando de intensidade e de frequência, a primeira coisa é eliminar a neoplasia. Então, foi realizada a endoscopia digestiva alta, que não encontrou nenhuma alteração. Então, a partir disso, foi realizado o exame radiológico do esôfago, que foi normal. Esse é um exame que, no HC de Ribeirão Preto, a gente ainda faz com uma certa facilidade. Eu sei que em outros lugares é mais difícil, mas é um exame muito importante, depois eu vou mostrar algumas coisas. É um exame ainda importante para um paciente que tem dificuldade do trânsito, que tem dificuldade para deglutir, porque é um exame dinâmico. Ele engole alguma coisa e você verifica passando, então é um exame importante. Bom, como o exame radiológico do esôfago foi normal, ele fez uma videofluoroscopia para ver se não tinha uma disfagia alta, a disfagia de boca, causada por uma alteração da função da boca ou da faringe, né? Como o Milton disse, da faringe. E a videofluoroscopia também não encontrou nada, foi absolutamente normal, não demonstrou nenhuma alteração. Bom, diante desses exames, é obrigatório, é mandatório que o paciente faça uma manometria de esôfago. Quer dizer, ele poderia ter uma doença motora do esôfago que não foi detectada pelo raio-x e, logicamente, a endoscopia não é feita para isso. Queria só destacar que a videofluoroscopia, que foi o exame radiológico do esôfago, foi feito separado da videofluoroscopia, mas eles poderiam ser juntos. A tendência é fazer na mesma sessão, fazer uma videofluoroscopia da boca, da faringe, e prosseguir o exame, fazer uma videofluoroscopia do esôfago, fazer um exame só. Ainda não está muito ajeitada essa situação, porque quem faz videofluoroscopia de boca e faringe é a fonoaudióloga. Quem faz o exame do esôfago é o radiologista. Então, ele precisaria ter um bom entrosamento para ele... E isso em outros lugares existem. Quer dizer, se você quer prosseguir o exame, fazer um exame do esôfago, porque não esclareceu na parte alta, aí chama o radiologista, ele vem e faz a parte de esôfago na mesma sessão, para evitar que o paciente venha outro dia, mais exposição, então, facilitar para o paciente. Bom, a manometria de esôfago, no caso, ela é muito importante porque precisaria saber se realmente ele não tem uma doença motora do esôfago. Nesse resultado da manometria, essa manometria não foi realizada agora, nós estamos fazendo a manometria de alta resolução, mas nessa época era com perfusão contínua ainda. Isso é uma outra discussão que, à parte, se a manometria de alta resolução ela modifica tanto os resultados de manometria que foram realizados durante décadas com a manometria de perfusão. É melhor do que a manometria com perfusão de água. Mas qual que é o acréscimo? Então, essa é uma dúvida que ainda está para ser esclarecida. O acréscimo de dinheiro é monumental, custa muito, muito mais caro que uma manometria que a gente está acostumado a fazer com perfusão de água.
Mas, em todo caso, ela é importante, ela traz informações. Eu não sei se vai estar ao alcance de todo mundo. Bom, então, essa manometria foi realizada com perfusão contínua e mostrou uma motilidade esôfago ineficaz em 20% das deglutições. Em 20% das deglutições, desculpe aqui, contrações. Porque eu estava pensando em contrações na hora que escrevi. Na realidade, o que é motilidade esôfago ineficaz? Contrações peristálticas de baixa amplitude. É isso que eu estava chamando de motilidade esôfago ineficaz. 20%, quer dizer, de 10 deglutições, 2 tiveram contrações de baixa amplitude. Isso não caracteriza uma doença motora do esôfago pelo critério de Roma 4. Então, foi feito um diagnóstico de que o paciente tinha uma disfagia funcional. Essa disfagia funcional, está nessa publicação aqui de 2016, que é a do Roma 4, ela aparece em 7 a 8% das disfagias que não tem nenhuma explicação. Então, é dado como sendo disfagia funcional. Ela depende do critério diagnóstico, porque como nós vamos ver para dizer se é uma disfagia puramente funcional ou não, e ele é a menos prevalente das doenças funcionais do aparelho digestivo. Aparece em 1% das doenças funcionais do aparelho digestivo. O aparelho digestivo tem muita doença funcional, síndrome do intestino irritável, dor torácica, pirose funcional, como foi discutido, e ela é uma doença menos frequente. Os sintomas, por definição, ele tem que estar presente nos últimos 3 meses, iniciados há pelo menos 6 meses antes do diagnóstico, com frequência de pelo menos 1 vez por semana. Isso é critério para diagnóstico segundo Roma 3. Como que o paciente se apresenta? É uma sensação de alimento líquido ou sólido, parado, aderido ou passando com dificuldade pelo esôfago. Tem que ter ausência de evidências da existência de lesões estruturais ou de mucosa que possam ser a causa dos sintomas, aí visto pela endoscopia. Ausência de evidência de que a doença do refluxo gastroesofágico ou esofagite eosinofílica seja a causa dos sintomas, porque aí não é mais funcional. Se o paciente tiver sintoma de doença do refluxo gastroesofágico, ou foi encontrado alguma outra, na pegametria, na endoscopia, sinais de doença do refluxo gastroesofágico, é doença do refluxo gastroesofágico com disfagia. Esofagite eosinofílica, principalmente no adulto, também é muito associado com disfagia. Na criança é mais ele mimetiza mais os sintomas de doença do refluxo. Mas em adulto, a esofagite eosinofílica é muito frequentemente associado com disfagia. E precisa ter sempre ausência de importante doença motora do esôfago, como a calásia, obstrução da transição esôfago-gástrica, espasmo difuso, o esôfago em britadeira. Antigamente tinha o esôfago em quebra-nozes. Esôfago em britadeira é mais do que o quebra-nozes. As contrações são mais fortes do que no quebra-nozes. O quebra-nozes gera contrações de alta amplitude. A britadeira é um passo adiante, é mais intenso, porque o esôfago em quebra-nozes é muito comum em pessoas que não têm absolutamente nada. Comum não, mas existem pessoas que não sentem absolutamente nada. Então, você faz uma manometria, encontra um quebra-nozes no paciente com disfagia, dificilmente esses quebra-nozes vão ser o causador da disfagia. Agora, em britadeira, sim, porque a contração é muito intensa. E ausência de peristalse. Que isso aí são causas... Ausência de peristalse não são aquelas 2 que eu vi em 10. É quando o paciente sistematicamente não tem peristalse. Como acontece, por exemplo, no paciente que tem esclerose sistêmica. Ele perde totalmente a contração e pode muito bem ter disfagia e essa disfagia não ser funcional. Então, na avaliação diagnóstica, primeira coisa é a história clínica, porque todo paciente de gastroenterologia, a gente assiste muito com os alunos, é baseado em conversa com o doente para caracterizar o sintoma, ver quando começou, como evoluiu, como que se apresenta. Então, história clínica. E o primeiro exame a fazer nesse paciente é a endoscopia, para a exclusão de causa orgânica, como doença do refluxo, esofagite, neoplasias. Tem que excluir, primeira coisa, excluir a causa orgânica. É isso que eu queria ver com vocês também. Na radiologia, nós estamos acostumados a fazer exame radiológico, põe aquele bário bem líquido, o paciente fica em frente ao aparelho lá, engole 2, 3, 4, 5 vezes, passa, uma beleza, não tem nada. Na manometria também, às vezes a gente faz deglutições de água com o paciente deitado, isso às vezes não aparece nada, faz 10 deglutições e não aparece nada. Nós precisamos mudar o exame, porque às vezes o paciente tem sintomas com coisas mais específicas.
Esse paciente ele sentia quando comia sólido, não quando tomava cerveja, água, um refrigerante, um chá, um suco. Ele não sentia nada, mas quando comia sólido, às vezes ele sentia. Então, nós temos que fazer o exame radiológico fazendo com bolo sólido, com bolo pastoso, vendo a posição do paciente, fazendo sentado ou em pé, na radiologia, sentado ou em pé e deitado. Precisa fazer esse desafio ao esôfago, porque a anormalidade pode aparecer em determinadas condições, e não naquelas em que o exame é realizado. A mesma coisa para a manometria. Na manometria, pequenas alterações podem ser observadas, como no caso desse paciente. Lá, de vez em quando, uma contração falhou, ficou uma amplitude fraca, às vezes não totalmente falha. Isso pode acontecer e a disfagia continua sendo funcional. Não é explicação para a disfagia dele. E fazer o teste com deglutições repetidas, fazer engolir várias vezes, repetidas vezes. Às vezes, em vez de fazer 10 deglutições no exame manométrico, fazer 20. Porque 10 é um exame que é suficiente para mostrar quando o paciente tem doença. Quando o paciente que tem um sintoma ocasional, uma coisa que é variável, fazer 10 deglutições, passar para 20, talvez, e fazer com bolo sólido, se for possível, bolo em baixa temperatura. Agora, com a manometria de alta resolução, dá para fazer com o paciente sentado e dá para fazer com o paciente deitado. Com a manometria de perfusão contínua, não, por causa da pressão da coluna de água, mas com a manometria de alta resolução dá para fazer sentado e deitado. E isso é importante, porque sensibiliza mais o exame fica mais sensível, e você pode demonstrar uma alteração que, por outro lado, não seria demonstrado. E tem esses exames que são além, que eu não acredito que vocês vão fazer, é muito complicado, mas dá para fazer um ultrassom intraesofágico, com deglutições, para verificar a distensibilidade do esôfago, para ver a coordenação entre musculatura longitudinal e circular. Esse recurso existe, mas é muito pouco acessível. Mas é possível fazer, e quando se faz para pesquisa, se mostra lá umas alterações. Mas se você fizer isso para cada paciente que você for ver, isso é muito complicado. Até também a ressonância magnética funcional, que pode ser um exame que... Isso é interessante, você vê a atividade cerebral do paciente. Então, se ele tiver disfagia, isso pode mudar a atividade cerebral do paciente nesse momento. Uma coisa que eu esqueci de falar. É interessante, tanto no exame radiológico como no exame manométrico, fazer a correlação com os sintomas. Dá o bolo líquido, sólido, pastoso, e ver se o paciente tem, para ver o que aconteceu naquele momento com o exame radiológico ou com o exame manométrico. Então, é importante você fazer essa correlação de sintomas. As causas da disfagia funcional pode ser disfunção do peristaltismo, quer dizer, o paciente que tem uma disfunção do peristaltismo pode provocar essa alteração, mas, principalmente, hipersensibilidade e hipervigilância. Então, aquele paciente que acha que está que está doente, isso acontece, por exemplo, com doença coronariana, né? Que acha que está com problema no coração, toda hora está sentindo alguma coisinha estranha lá. E deglutição, ele começa a engolir, fazer a hipervigilância. Será que vai passar direito? Isso favorece o aparecimento dessa percepção. Quer dizer, o paciente sente que está passando e não está tendo problema nenhum. E, muitas vezes, é associado com causas psicológicas, como ansiedade, depressão e somatização, que tem que ser considerado no paciente e tem que ser tratado, se for o caso. Bom, o tratamento do paciente você vê, como não tem nenhuma doença específica para ser tratada, a primeira coisa é acalmar o paciente. Considerar que esse sintoma pode regredir espontaneamente, às vezes uma mudança de vida, às vezes o paciente estava passando por uma fase mais complicada e começou a sentir isso. Então, considerar que pode passar espontaneamente, esclarecer a característica benigna do sintoma, ver os hábitos alimentares. Se o paciente bebe demais, come fora de hora, come muito rápido, come depressa, come muito, ele é muito obeso, tem isso aqui, tudo isso aqui, enquadrar o paciente nos hábitos alimentares mais saudáveis, se for possível, mas enquadrar o paciente nos hábitos alimentares mais saudáveis, no senso geral do que é hábito alimentar mais saudável, parar de fumar, se ele não é que é proibido beber, às vezes vai causar mais problema ao paciente que proibir ele tomar uma cerveja de vez em quando. Mas, se for excessivo, ele tem que diminuir. Às vezes, usar inibidores de bomba de prótons, ou talvez seja mais um efeito placebo do que qualquer outra coisa, ou talvez seja
uma doença do refluxo que você não conseguiu caracterizar ou não realizou os exames necessários para caracterizar que ele tem a doença do refluxo. Então, talvez inibidor de bomba de próton é uma opção, antidepressivos e, por último dos últimos, a dilatação. É descrito isso, está lá no Roma 4, nessa publicação, eles falam em dilatação, mas é puramente placebo, não tem o que dilatar. Mas é só passar a sonda e tirar uma sonda, um buge, pôr e tirar e pronto. Talvez isso o paciente melhore. O que foi feito com esse paciente? Bom, nós fizemos todos os exames, nada. Então, tem uma pessoa que está tratando de disfagia, fonoaudiólogo. Chamou ele lá na salinha, lá no escritório, começou a mostrar, olha, isso aqui é um exame normal do esôfago, o seu exame é assim, está normalzinho, está igualzinho. Esse aqui é a videofluoroscopia, você vê uma endoscopia normal, esse aqui é a sua, está normalzinho. Isso aqui é uma endoscopia, olha a imagem da endoscopia, seu esôfago está bonito, está tudo bonito e tal. E só isso, só mostrando ao paciente que não tinha nada, que isso era por conta de alguma percepção que ele tinha, algum problema, uma coisa que ele pudesse estar sentindo, que não tinha um substrato, não tinha nenhuma razão orgânica para ele ter, só com isso ele melhorou. Houve um grande entusiasmo na terapeuta com essa conduta, e ela está... Porque, para quem trata de disfagia, você vê numa clínica de disfagia, isso é mais frequente. Numa clínica de gastroenterologia, você pega doente com doença celíaca, com colite ulcerativa, paciente com doença do refluxo, com úlcera péptica, e lá aparece uma disfagia funcional. Agora, se você pegar numa clínica de disfagia, vão aparecer esses pacientes que não têm absolutamente nada. Então, essa conduta para a terapeuta foi muito importante, porque ela, não, agora quando eu pegar um paciente que não tem doença, não tem nada que possa justificar, mostrar para ele. E esse paciente aqui, especificamente, ele melhorou. Muito obrigado pela atenção. Nós vamos passar agora para a doutora Viviane Fittipaldi. A doutora Viviane Fittipaldi, ela é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, residência em gastroenterologia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestranda da UERJ e membro titular da SOBED. Ela vai apresentar um caso de obstrução funcional da junção esôfago-gástrica. Olá, bom dia a todos. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer à comissão organizadora pelo convite, em especial ao professor Gerson, que é meu orientador. Vamos lá. Passa aqui? Então, vamos ao caso. Uma paciente jovem, uma mulher jovem, de 25 anos, branca, natural do Rio, moradora de Jacarepaguá, advogada. Então, a queixa principal dela é não como direito. Quando a gente vai esmiuçar um pouco a história, em 2003, ela teve início de uma disfagia esofagiana, com odinofagia e uma sensação de inchaço no pescoço. Com o passar do tempo, ela passou a descrever dispneia e taquicardia ao se alimentar. E a disfagia esofagiana foi progredindo, inicialmente para sólidos, mas então também para pastosos e líquidos. Ela teve, nesse período, uma perda ponderal de 14 quilos, ela chegou a pesar 30 quilos, né? Uma perda considerável. No começo de 2015, ela relatou uma fraqueza para mastigar. E aí sim que o quadro foi piorando muito, ela ficou bastante debilitada. Nesse ano, ela teve 3 internações consecutivas, agosto, setembro e outubro. Sempre pela mesma indicação, né? Ela ficou muito fraca, muito astênica, teve que usar um catéter nasoentérico e, nesse contexto, levantaram a possibilidade de miastenia graves. Então, por conta disso, ela fez corticoterapia e imunoglobulina, mas sem resposta clínica nenhuma. De história patológica, rinite alérgica, nada muito importante. Quando ela chegou para a gente, né, no ambulatório de esôfago do Pedro Ernesto, ela já chegou em desmame de corticoide. Começou com dose plena, chegou com 35 miligramas e omeprazol em dose dobrada. História familiar, fisiológica, nada digno de nota. Na história social, não bebia, não fumava, nenhum histórico de uso de drogas ilícitas. Então, no exame, a única coisa que chamava atenção era realmente o emagrecimento. Ela estava bastante emagrecida e levemente hipocorada. No resto, todo normal, incluindo o exame neurológico, que era totalmente normal. Então, a gente fica com essa questão, né? O que essa paciente tem? Disfagia, que predomina no quadro,
e um emagrecimento importante. Então, a gente foi para os exames complementares. Exame laboratorial praticamente normal, uma discreta queda da hemoglobina de 11,2, mas o resto normal, função hepática, amilase e lipase, eletrólitos, eletroforese de proteína, nada alterado. Sorologias todas normais, hepatite, HIV, EBV, CMV, tudo normal. Então, a gente parte para a endoscopia. Ela fez uma endoscopia, que era essa imagem, ou seja, uma endoscopia totalmente normal, e foram feitas biópsias esofagianas para excluir a esofagite eosinofílica, uma causa possível de disfagia. Então, as biópsias não tinham nenhum eosinófilo, foram normais, uma esofagite leve. E aí eu vou colocar os exames em ordem cronológica com a internação, só para a gente saber mais ou menos o que aconteceu e quando aconteceu. Tomografia cabeça e pescoço normal, ela dizia que tinha um inchaço no pescoço, por isso esse exame foi feito. Primeira internação em agosto, tomografia de tórax totalmente normal, a dispneia não tinha aparentemente justificativa pulmonar. E aí ela faz uma eletroneuromiografia em agosto que embola todo o quadro, porque essa eletroneuromiografia pode sugerir miastenia graves. Então, é um acometimento miopático que atinge musculatura proximal de membros superiores e inferiores, sem sinais de instabilidade de membrana muscular e um acometimento da junção. E aí ela começou a pulsar e fazer imunoglobulina, sem melhora. Dando seguimento ao diagnóstico, antimúsculo lios e antirreceptor de acetilcolina negativos, também. Ela interna de novo, nova tomografia de crânio, normal. Ressonância de tórax, normal, e a biópsia de músculo também normal. Terceira internação e uma nova eletroneuromiografia normal. A gente discutiu o caso com a neuro e os neurologistas chegaram num consenso de que não era miastenia. E aí, nesse momento, ela é trazida para a gente, para a gastroenterologia. Então, ela fez uma esofagografia, que foi normal. Não tinha dilatação do esôfago, a transição estava aparentemente normal. Na esofagomanometria convencional, os achados eram normais também, então a gente resolveu fazer uma manometria de alta resolução. Esses são os achados da manometria de alta resolução. Então, uma pressão integrada de relaxamento alta, de 35, o normal é menor do que 15 no nosso aparelho. Uma latência distal de 6 segundos, que é normal, ela deve ser maior que 4,5. E uma integral da contração distal também normal, acima de 450 e menor que 8.000. Então, o que a gente tem nessa manometria? A gente tem uma peristalse normal com déficit de relaxamento da junção esôfago-gástrica, né? Eu vou falar um pouquinho da manometria de alta resolução. O professor Luiz Abraão já deu uma aula ótima sobre isso, mas só para a gente esclarecer alguns pontos relevantes para o caso. Então, alguns artigos trazem como sendo um método, uma evolução da manometria convencional, né? Porque a gente consegue ter a visão da motilidade esofagiana de uma só vez, sem precisar reposicionar a sonda. Então, a gente vê o que acontece em termos de contração da hipofaringe até o esfíncter inferior. Os sensores estão espaçados, geralmente, de 1 centímetro, então são mais sensores, não tem os gaps pressóricos da manometria convencional e a sensibilidade do sensor é circunferencial. Para facilitar ainda a leitura do método, Close criou esse espectro colorimétrico, né, onde a gente plota as pressões num gráfico colorimétrico em que pressões iguais têm a mesma cor. Isso torna a análise do método muito mais intuitiva. Então, é mais fácil aprender, né? Então, aqui é a manometria convencional, uma manometria normal, convencional, e aqui a reprodução da alta resolução. Tá? A gente consegue ver a faixa amarela de cima sendo o esfíncter superior, a faixa embaixo o esfíncter inferior, e aqui a contração do corpo, que é uma contração peristáltica, né, que respeita o gradiente de latência, que é tanto maior quanto mais distal a gente for caminhando pela musculatura. A zona de transição ali, ela tem realmente uma contração mais fraca, e isso é um conceito importante, que é a janela de deglutição, que é do início da abertura do esfíncter superior, e se dá por 10 segundos. A gente vai medir o relaxamento da junção dentro dessa janela. Então, é um novo método, e como todo novo método, a gente tem que ter novos parâmetros, né, para poder avaliar. Então, foi lançada uma nova classificação, que é a classificação de Chicago, que foi lançada em 2008, e de lá para cá teve sua última versão em 2015. Está evoluindo, junto com o método, né?
Então, essa é a classificação de Chicago. Ela faz uma abordagem hierárquica aos distúrbios da motilidade, e a gente sempre começa o estudo pelos estudos da junção esôfago-gástrica. Então, os distúrbios da junção são a acalásia e a obstrução ao fluxo de saída. Os distúrbios maiores são distúrbios só encontrados em pacientes realmente doentes, sintomáticos, ausência de contratilidade, espasmo esofagiano distal e esôfago em britadeira. E os distúrbios menores podem ser encontrados também em pessoas normais, assintomáticas. A gente vai conversar para esse caso só dos distúrbios da junção, que é onde deixa a nossa dúvida diagnóstica. Então, a pressão integrada do relaxamento, ela é, na verdade, a medida do relaxamento do esfíncter, né, para dizer se o esfíncter realmente relaxa ou não. E ela é a mediana dos 4 menores valores medidos nessa janela de deglutição, e ela varia de aparelho para aparelho. No nosso, ela tinha que ser menor do que 15. Então, esse método realmente é um método muito bom para avaliar a acalásia. Ele trouxe com ele uma nova subclassificação da acalásia. Então, a gente tem a acalásia tipo 1, 2 e 3, sendo a tipo 1 a clássica, com a peristalse. A 2 é uma panpressurização esofagiana. E a 3 é a acalásia espástica, né, que é uma acalásia que tem uma contração ainda do esôfago distal, mas uma contração prematura. Então, como que a gente vai diagnosticar a acalásia? Como a gente sempre fez. É um esfíncter que não relaxa e um déficit na peristalse, que não tem necessariamente que ser a aperistalse, tá? E aí vem a obstrução ao fluxo de saída da junção esôfago-gástrica, que é uma nova entidade clínica que vem junto com a manometria de alta resolução. Ela é um diagnóstico novo, então, por isso, assim, dados de incidência, epidemiologia, tratamento, a gente ainda está buscando isso. Então, o que é obstrução e qual é a diferença desse diagnóstico para a acalásia? A gente tem uma alteração na pressão do relaxamento, ou seja, a junção não relaxa, mas a peristalse é totalmente normal, tá? E esse grupo de doenças é um grupo muito heterogêneo, porque a gente pode ter uma obstrução mecânica ou funcional à saída. Então, doença infiltrativa da cárdia, tumor de esôfago, tumor metastático, esofagite eosinofílica, hérnia de hiato, isso tudo pode causar essa doença, essa obstrução ao fluxo de saída. E ela pode também acontecer sem ter nenhuma alteração, sem ter nenhuma lesão orgânica. Então, um grupo bastante heterogêneo. Alguns trazem ela como uma acalásia inicial, como se primeiro tivesse esse distúrbio esfincteriano da junção esôfago-gástrica e o distúrbio de peristalse do corpo fosse chegar mais tarde. Então, buscando essas respostas, esse artigo recente de um grupo espanhol trouxe para a gente 28, ele comparou 28 pacientes normais, 28 pacientes com o distúrbio e 16 normais. E o interessante aqui é anotar que foi uma coorte histórica, então, de mais de 900 manometrias de alta resolução, foram só 28 diagnósticos da obstrução. A gente não tem dados concretos de prevalência e incidência, mas 28 de mais de 900 é um grupo restrito. Então, desses 28, 20 doentes, só 71%, tinham obstrução funcional, ou seja, não tinham nenhuma lesão orgânica. E 8 tinham doença estrutural, hérnia de hiato, esofagite eosinofílica, Chatzky, membranas. E o que ele achou de interessante? Como que ele conduziu esses pacientes? O interessante aqui é notar que metade deles não foi tratado e melhorou. Essa tabela aqui mostra o seguinte: metade dos doentes não foram tratados e, num segmento de 6 meses, quase 100% melhorou, ficou assintomático. Por quê? Ou porque o sintoma era muito leve, muito brando, e aí não precisou fazer nada, ou porque eles não quiseram tratar, ou porque os sintomas eram devidos a outras coisas, por exemplo, doença do refluxo. Então, esses doentes não foram tratados. E um outro dado para a gente interessante é que a dilatação pneumática da cárdia teve 100% de resposta. Claro aqui que o N foi de 2 pacientes, mas é uma possibilidade. E ele chegou à conclusão, fazendo uma análise multivariada, que os pacientes com sintomas típicos de refluxo, pacientes com epigastralgia e com uma pressão baixa do esfíncter superior, esses pacientes você poderia conduzir de forma mais conservadora, porque os pacientes que tinham essas características, eles respondiam mesmo sem nada. Só com o tempo eles responderiam. Então, tomar cuidado com esses pacientes para não ter de tomar medidas muito invasivas e acabar fazendo mais mal do que bem.
Num outro estudo também recente, foram de pouco mais de 1.000 manometrias, 47 diagnósticos de obstrução ao fluxo de saída da jegue, sendo que a maioria, mais uma vez, 70% de novo, de obstrução, a que ele chama de primária, né, que é a obstrução que não tem nenhuma lesão orgânica, e 13 pacientes com obstrução secundária. De novo, câncer de esôfago, hérnia de hiato, esofagite eosinofílica, enfim. Dos doentes com obstrução primária, mais uma vez, a grande maioria ficou sem tratamento e ficou bem, sem tratamento. Dos 8 que resolveram tratar, sempre os que tratam são pacientes que têm sintomas de disfagia, sintomas mais proeminentes, que são mais desconfortáveis. Dos que trataram, 5 foram tratados com toxina botulínica, todos com boa resposta, claro que naquele período curto que a toxina botulínica atua, e 3 foram para dilatação. Desses 3, só 1 respondeu. E, num segmento desses 34 doentes de 18 meses, 3 passaram a ter acalase. Então, era aquilo que a gente vinha discutindo. Será que essa obstrução funcional, né, a saída da jegue, é uma pré-acalase, é uma acalase inicial? Então, nessa casuística, 3 desenvolveram acalase. Então, voltando um pouco ao caso, o que a gente tinha? Uma paciente jovem com disfagia, que era o sintoma que predominava, e, na manometria dela, um déficit de relaxamento do esfíncter com uma peristalse normal e uma endoscopia também normal. Então, será que isso era uma acalase inicial? A gente pressupôs que sim, seguiu por essa linha de raciocínio e seguiu com a dilatação pneumática da cárdia, feita com balão de 30 milímetros, insuflado de 5 a 8 psi por 2 minutos. Então, esse é o método endoscópico. Depois da dilatação, ela teve melhora completa da disfagia, fraqueza e ganhou peso. A gente tem um follow-up de 18 meses dessa paciente, ela realmente está muito bem. Obrigada. Eu vou comentar a apresentação da Viviane. Parabéns pela sua apresentação, foi ótimo, caso emblemático. Eu mostrei na minha aula a nossa casuística, que foi apresentada na SBA de 2013, 2014. Naquela ocasião, a gente tinha 150 ou 200 exames e 9, passei muito rápido porque não era o objetivo da aula, mas 9 casos de obstrução funcional, e é isso que você falou, quer dizer, é um doente que você não limita a investigação nesse... A partir do momento que você tem a obstrução, é preciso fazer o diagnóstico de primária e secundária. E a nossa experiência é que poucos precisam de intervenção. Desses 9, 1 foi dilatado, o segundo que a gente optou por dilatar recusou o tratamento e aí melhorou ao longo, acho que ele ficou com medo e aí isso foi suficiente para ele melhorar. E todos os outros a gente identificou causas tratáveis, esofagite eosinofílica, uma hérnia grande com refluxo que estava maltratado. Então, realmente, eu reforço aí o desfecho do seu caso, que é isso. Mas não é um diagnóstico tão raro quanto nas publicações, não. A gente vê com uma certa frequência, até porque talvez tenha o viés do laboratório. O doente mais complicado vem mesmo para a gente acaba... Talvez um laboratório geral não tenha tanto essa casuística. Eu gostaria de perguntar para a doutora Viviane se, por acaso, essa manometria que ela fez foi antes da manometria de alta resolução, foi uma manometria de solid state. E se ela acha que esse quadro de obstrução pode ser, por exemplo, na manometria de solid state, evidenciado como, por exemplo, um relaxamento incompleto do esfíncter ou um esfíncter isoladamente hipertensivo, alguma coisa desse tipo, já que a manometria de alta resolução ela não é disponível a rodo no país e seriam indícios que poderiam sugerir. A outra coisa que eu gostaria de perguntar é se a paciente, na evolução, vocês fizeram outros exames e se ela realmente evoluiu com a acalásia e se, por exemplo, por que vocês decidiram imediatamente fazer a dilatação e não uma coisa mais branda, tipo um botox? Seria pela gravidade do quadro? O que foi que diferenciou? Tá ligado? Tá. Então, não foi uma manometria com sensores em estado sólido, foi uma manometria com pressão mesmo de água. O que a gente acha que aconteceu na manometria convencional foi o fenômeno do pseudo-relaxamento.
Na verdade, como o Luiz mostrou, o esôfago encurta e o sensor acaba disposicionando do esfíncter. Então, a gente acha que foi isso. Ela fez uma manometria de alta resolução de controle cerca de 6 meses depois do procedimento, em que a gente teve uma queda da redução da pressão, né? O esfíncter passou a relaxar mais, o IRP diminuiu, e a gente optou por dilatar porque ela era muito sintomática. Então, uma perda de peso, ela vinha muito angustiada, já há quase 2 anos, sem diagnóstico fechado, sem melhora, muita perda de peso. Ela teve que parar de advogar, então ela parou com as atividades dela, a vida estava parada. Então, por isso, a gente achou que ela deveria dilatar. E optou pela dilatação e não pelo botox, porque era muito jovem. E aí tem alguns estudos que mostram que, se você pensar num POEM, por exemplo, o botox atrapalha. Então, a gente optou por dilatar. E também vai muito da expertise do serviço. A gente lá na UERJ está muito acostumado a fazer dilatação, muito mais que botox. Então, por isso que a gente optou pelo método que era mais confortável para a gente. E ela não evoluiu para a calásia, não ainda. Em 18 meses, né, de segmento. E assim, ela não tem sorologia para Chagas? Não. Negativo. Sorologias todas negativas. Luciana, lá no Rio, a sino da boca queimada, a gente chama sino da boca ardente. Mas eu julgo que é a mesma coisa. Queria saber qual é a tua experiência com a gabapentina. Tua experiência de tratamento desses pacientes com gabapentina. Que a gente tem alguma experiência nisso lá na UERJ. E para o Dantas eu queria perguntar o seguinte: conversou, fez carinho, tudo, mas ele continua com disfagia. E aí? Não havia nada objetivo que se pudesse fazer. Então, ele diminuiu, tinha aumentado a intensidade, a frequência da disfagia, diminuiu, ele melhorou, mas o paciente, de vez em quando, ele ainda sente, ele continua, quer dizer, ele tem disfagia ainda, não tem o que fazer, quer dizer, pode... O que eu gostaria de ressaltar é que esses pacientes eles precisam ser seguidos assim periodicamente, porque pode aparecer alguma coisa que não foi visto. Não é assim um caso encerrado, não é nada, tchau, não quero mais te ver. Não é assim, o paciente ele tem sintoma. Mas ele melhorou, ele continuou vivendo com o seu sintoma de vez em quando, ele dá uma, mas precisa ser seguido, porque pode aparecer uma outra coisa, como foi dito aqui. Alguns pacientes que tinham um diagnóstico, daqui a pouco estava com a calásia. A calásia é uma coisa mais objetiva, que tem tratamento. Mas pode aparecer, sim, que era fase inicial. Eu tive um paciente assim com doença neurológica. Tive um paciente também com esclerose sistêmica. O paciente vem com... No caso, não era tanto disfagia, era com queimação e tal. E 2, 3 anos depois, ele tem um quadro, senhoras, com um quadro típico de esclerose sistêmica, todas as manifestações cutâneas e imunológicas. Quer dizer, você pode estar pegando o quadro inicial de uma outra doença, inclusive neoplasia também. Bom, Gerson, com relação à boca ardente ou queimada, na realidade, assim, nós observamos em nosso ambulatório, a gente tem um ambulatório em que a prevalência de refratariedade de refluxo ou de não resposta terapêutica é bastante alta. Então, a gente estuda esses pacientes e nós temos verificado, nos 1.000 pacientes que a gente analisou ao longo dos anos todos que esse ambulatório existe, que 10% era boca queimada ou boca ardente. E que essas pacientes, na realidade, o que leva à confusão é a anamnese, porque os residentes ou quem quer que converse com o paciente insiste na pirose. Na realidade, se você conversar bem com a doente, ela diz que queima a boca, queima a língua, queima a bochecha, queima o palato, e que ela tem vontade de suicidar de tanto desespero, que isso é o dia todo, é contínuo, não tem relação com a alimentação, e que isso ocorreu agora que ela está mais velha. Em geral, isso só ocorre no período pós-menopausa e, em geral, em mulheres. Nós temos alguns pacientes do sexo masculino também com boca queimada, mas é muito mais em mulher. Você pode repor hormônio feminino,
contínuo, não resolve. Outras perfumarias, como reposição de oligoelementos e aspectos nutricionais de vitamina, também não tem um efeito evidente. Quando você revê a literatura nesse processo, é um processo de dor neuropática, semelhante à neuralgia do trigêmeo, da síndrome pós-herpética, ou coisas desse tipo. Então, o que você tem que fazer realmente é tratamento com medicamentos que são para tratamento de dor neuropática ou anticonvulsivante. Então, você pode utilizar desde o clonazepam, carbamazepina, ou você utilizar medicamentos que são mais com efeito um pouco mais analgésicos, além de alterando essa parte de dor neuropática, como, por exemplo, a gabapentina ou ainda a duloxetina, que tem efeitos colaterais menos intensos. Os efeitos são ótimos, os pacientes melhoram significativamente e ficam felizes. A relação entre boca queimada e distúrbios psiquiátricos é muito alta. Então, assim, está sempre relacionado a um quadro de hipersensibilidade da paciente, uma preocupação com a saúde, uma intenção até de efeitos secundários. Mas o quadro é real e realmente os pacientes melhoram. O professor Cifre está aqui atrás de mim e comentou que, realmente, nesses quadros de obstrução, a radiologia é importante. E lembrar que, ele comentou, e a gente também vê isso, o radiologista usa bário líquido. Então, acho que quem não tem uma alta resolução e quem está diante de um caso desse, até de uma disfagia, o senhor comentou na sua aula, professor Dantas, é usar o estudo radiológico com sólido, né? Dificilmente a gente vai ver uma obstrução funcional desse nível que um marshmallow ou um sólido qualquer que você tenha lá. A gente, às vezes, não tem marshmallow lá no hospital, usa biscoito de maisena, que prende bastante, é bem seco. Então, acho que tirar o máximo de cada método que a gente tem é importante, né? Tirar aí a esofografia com bário, que a gente fica na ânsia dos novos métodos e esquece o que já está consagrado, que são extremamente importantes, né? E, Luciana, comentando desses casos, a gente tem a oportunidade de ver alguns, e alguns cursam com xerostomia, né? A gente vê que o doente queixa de secura de boca, mesmo você não diagnosticando Sjögren ou nenhuma doença que justifique. E esses remédios dão secura de boca, né? Antidepressivo, carbamazepina, até a gabapentina. Você tem alguma experiência com essas dentifrícios, pastas ou salivas artificiais nesses casos? Porque, eventualmente, um outro doente já reportou benefício com o uso desse tipo de intervenção. Então, no início era refratária a utilização, a encarar esse quadro simplesmente como uma dor de origem neuropática. E eu, então, considerava que era multifatorial. Nós temos um laboratório de saliva dentro da nossa unidade, saliva, hálito. Então, a gente fazia o exame de saliva, etc. Alguns pacientes tinham alteração, outros não. Nós fazíamos toda a avaliação laboratorial do paciente. Surgiu a possibilidade, inclusive, a avaliação do cabelo com dosagem de metais pesados, etc. E a gente fazia todo aquele processo de reposição de vitaminas, reposição hormonal. A gente conversou com a ginecologia, fizemos reposição hormonal, tratamento da saliva com estimulantes, né, cialogogos, não saliva de reposição, por exemplo, a pilocarpina, mas a resposta sempre era parcial. A resposta em torno de 50%, 60%, e o paciente ainda, embora tivesse uma resposta de 60%, ele ainda continuava bastante incomodado. Evidentemente, eu não sei te dizer o quanto isso representa, você ter uma queimação na boca o tempo todo, mas pela angústia dos pacientes, deve ser alguma coisa bastante desesperadora. Alguns, por exemplo, não conseguem dormir à noite pelo quadro. Então, eu resolvi liberar geral e começar, então, o tratamento como dor neuropática. Foi quando a resposta é assim, se não é 100%, 90% dos pacientes têm uma melhora acentuada e param de realmente ficar retornando contínuo ao ambulatório à procura de uma medicação mais intensa.
Mais alguma pergunta? A dose da gabapentina, para começar, 300 miligramas 3 vezes ao dia, mas você não começa direto com essa dose, porque isso dá muita sonolência aos pacientes e é incompatível com o trabalho. Então, a gente começa com 300 à noite, aí, enquanto o paciente ainda está sonolento, a gente espera um pouquinho, aí aumenta para mais uma dose durante o dia, e, se ele fica totalmente bem, a gente aumenta para a terceira dose. Depois um período de 3 meses, você pode reduzir essa dose e deixá-la com a mínima dose necessária. Alguns pacientes, inclusive, até conseguem ficar sem medicamento ou com uma dose bastante baixa. A duloxetina é uma opção muito boa para quem não tem, para quem tem muita sonolência e não suporta gabapentina. Então, também seria opção. O Rivotril, clonazepam, eu não tive boa resposta, assim, que assim, trabalho em hospital público, tem muita preocupação com medicamentos de custo barato ou medicamentos liberados pelo hospital, né? Então, Rivotril nos nossos pacientes não foi suficiente. A gabapentina é um medicamento caro para o nível de medicina pública e a duloxetina, então, pior. Então, assim, a gente fica um pouco restrito nas opções terapêuticas, mas o paciente acaba arrumando alguma maneira de pagar esse medicamento, haja visto o grande sofrimento que isso causa na vida dele. Bom dia a todos, parabéns pelas palestras, eu sou o Luciano. Eu queria fazer uma pergunta para a doutora Viviane, em relação à obstrução funcional, doutora. Eu não sei se eu captei bem aqui a evolução cronológica dos fatos na apresentação, mas em relação a essa obstrução funcional, e sabendo-se que a esofagia eosinofílica seria uma possibilidade, pelo que eu entendi, ele usou corticoide momentos antes de chegar até vocês. Você acha que isso poderia ter mascarado o seu diagnóstico de esofagia eosinofílica, em que pese ele ter usado novamente depois sem resposta, mas também levando em consideração que a prevalência de uma doença é muito maior em relação à eosinofílica do que a uma outra eventualidade? Não sei se eu fui claro na pergunta, você entendeu? Claro, entendi. Uhum, tá, okay. Acho que é uma possibilidade, ela realmente pulsou com corticoide, mas a questão é, esofagite eosinofílica a gente acha que é mais prevalente, na verdade, como a gente discutiu antes, a gente não sabe a exata prevalência da obstrução, mas suponhamos que seja mais prevalente. O corticoide pode até alterar, mas a paciente, teoricamente, o corticoide seria o tratamento da esofagite eosinofílica também, e ela não melhorou nada. E ela não tinha nenhum eosinófilo. Então, a gente achou que isso não era diagnóstico, né? E quando ela fez a dilatação, a gente chegou a rebiopsiar, e aí também, de novo, sem eosinófilo nenhum. Então, a gente acabou ficando com esse diagnóstico. Como tinha muita evidência manométrica de que o diagnóstico da obstrução funcional estava ali, estava presente, né, um esfíncter que não relaxava, com uma peristalse totalmente normal, a gente acabou abraçando esse diagnóstico. Eu vou encerrar essa sessão. Muito obrigado, Luciana, Viviane, e chamo o doutor Joaquim Prado para apresentar a próxima sessão. Muito obrigado.